Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, abram vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Versículo de número 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro a qual não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pela qual não podia passar. Amém? Glória a Deus. Se assente, glorificar a Deus. Meus irmãos, é uma alegria imensa poder estar cooperando com os irmãos e com esse lindo trabalho missionário. Quando o Paulo Zang me trouxe a ideia de que ia fazer esse trabalho, na hora eu entendi que era o mover do Espírito Santo sobre Cascavel. Não só sobre a vida do pastor Paulo Zang, do pastor Walter, mas sobre essa cidade. Uma cidade abençoada, linda, próspera, porém, de certa forma, um quanto negligente quanto à obra missionária. Mas Deus está levantando homens com o coração missionário e o coração ardente a contribuir e fazer missão. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo Zang, ao qual tenho muito respeito e carinho pela sua pessoa. Ele sabe, é um amigo. Se bem que nesse dia eu andei falho com meu amigo, né? Eu andei sumido, mas Deus abençoe. Pastor Walter, que é um exemplo de homem de Deus, tem um carinho muito grande pelo pastor, ele sabe que Deus vai abençoar. Assim como tem mais, pastor Jean Mendes, pastor Laurentino, o vice do pastor Laurentino e o pastor Jauri, que tem um testemunho lindo. Deus abençoe. Glória a Deus. E só não sentiu Deus na palavra do pastor Jauri quem, igual o Paulo falou, está morto, né? A minha esposa já estava ali falando assim, no final do culto você conversa com ele como é que eu faço para contribuir. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Minha esposa está ali, meu filho já está fazendo bagunça ali por fora. Irmão Vanderlei, prazer em revê-lo. Há algum tempo nós não nos vimos. Que Deus vai abençoar. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quando eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra para transmitir essa noite, o Espírito Santo me fez pulsar o coração no texto do profeta Ezequiel. Primeiro de tudo, nós devemos saber quem é Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. E o Senhor, nos tempos do Antigo Testamento, Deus levantou homens, como foi citado aqui pelo próprio pastor Jauri, como por exemplo, Eliseu, que foi usado para mostrar o caminho do milagre a Naamã. Deus levantou homens e levantou também mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. Uns Deus levantou para profetizar o conserto, outros Deus levantou para marcar uma época, um reinado, e outros Deus levantou para consolar. Ezequiel foi levantado por Deus em meio a um tempo difícil. Imagine você que Ezequiel é filho de Buzi, um sumo sacerdote ou um sacerdote. E Ezequiel tinha dentro da sua casa o maior exemplo que ele poderia ter. Nós que somos pais sabemos que nossos filhos se espelham em nós. Nós um dia nos espelhamos no nosso pai. Assim era Ezequiel, pois tinha dentro da sua casa a figura paterna de um sacerdote. Imagine você que um menino israelita cresceu vendo na sua casa todos os dias o seu pai, quando saía pela manhã, dizia: estou indo lá no templo adorar, e lá eu vou trabalhar a Deus. E o coração do menino ardia em seguir os passos do seu pai. O coração do menino queimava, a chama estava acesa, porque imaginava ele que um dia também serviria a Deus no mesmo ofício lá no templo. E porém, por ordenança divina, Ezequiel nasce em um tempo a qual está determinado o juízo de Deus sobre o seu povo, por desobediência dos seus antepassados, seus avós, as gerações que vieram antes dele. Deus havia levantado um homem por nome Abacuque. Deus diz a Abacuque em visão e mostra toda a assolação que há de vir sobre o seu povo. E quando Abacuque vê tudo que Deus vai trazer e se cumpriu nos tempos de Ezequiel,
Abacuque, quando tem a visão do juízo de Deus vindo sobre o seu povo, Abacuque dobra o seu joelho. E tem a oração famosa qual nós lemos, Abacuque olha a Deus dizendo: Deus, Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos e no nosso tempo a notifica. É Abacuque orando a Deus pedindo misericórdia pelo seu povo. Abacuque, quando ora a Deus, diz: Senhor, como foi no passado, lá nos dias de Elias, faz que a tua glória uma vez mais seja notória em nosso tempo. Como foi nos períodos ou nos dias de Eliseu, faça com que esse povo reconheça que o Senhor é Deus e que esse povo se conserte e volte a ti. E pela oração do profeta, Deus então tarda um pouco o castigo que há de vir sobre Israel, mas tarda, porém não cancela. E é chegado os dias do profeta Ezequiel, o castigo vem. E diz a Bíblia Sagrada e a história que nos dias de Ezequiel o povo é levado cativo. Mas quando o povo é levado cativo, não é somente o povo que é tirado de Jerusalém. Jerusalém, o povo é tirado dela. Jerusalém é invadida, o templo é queimado, os muros são derrubados, os utensílios da casa do Senhor são roubados, são levados, são profanados. E tudo aquilo que tinha de lindo, e a grandeza e a glória que tinha dentro de Jerusalém já não tem mais. Imagine você que Ezequiel, que cresceu nas ruas de Jerusalém com seus amigos, suas crianças, seus companheiros, e ele podia dizer com todo orgulho, dizendo: eu sou filho de sacerdote, um dia também hei de herdar o ofício de meu pai. Agora o menino Ezequiel tem que sair de dentro da sua cidade como um escravo, mãos amarradas e uma fila juntamente com ele, e olhando atrás, quando olha para a doce Jerusalém, tudo que ele vê é uma fumaça subindo. Tudo que ele vê do templo é o templo sendo invadido, os muros que vão ser destruídos, os utensílios do templo sendo roubados. E assim começa, ou assim segue a vida de Ezequiel. Ezequiel é levado junto ao povo com o cativeiro babilônico, ou na Babilônia. E os anos vão se passando, e os dias vão se passando. E Ezequiel tem na sua mente, talvez um pouco apagado, a glória que tinha em Jerusalém. Diz no capítulo de número 1 de Ezequiel que já faz 5 anos que ele está no cativo. E 5 anos ele está cativo junto ao rio Quebar, trabalhando, fazendo tijolos. E ele ali está, já se passou 5 anos de que ele foi tirado da tua cidade. E agora ele se percebe junto com os demais à beira de um rio, trabalhando dia após dia, trabalhando incansavelmente. Imagine você que talvez chegue alguém, Ezequiel, e diz: mas você não era filho de sacerdote? O que está fazendo à beira do rio? Não era você que um dia também ia trabalhar dentro do grande templo em Jerusalém? O templo a qual Salomão construiu com tanta riqueza, tanta glória, tanto amor, e qual ele consagrou a Deus. O que está fazendo você perto desse rio agora? Trabalhando, tirando argila para que possa fazer tijolos dela. E Ezequiel ali está. Talvez já não tenha mais o mesmo coração, já não tenha mais a mesma vontade, ou já não tenha a mesma esperança de um dia poder voltar à sua cidade de Jerusalém, mas ali está. De repente Ezequiel vai dizer que um dos dias em particular, a qual ele está à beira do rio trabalhando, como ele teve nos últimos 5 anos da tua vida, ele começa a olhar o céu e ele diz que vem um vento tempestuoso. E quando ele vê esse vento tempestuoso, ele percebe que junto com esse vento vem uma nuvem. E os seus olhos fitam na nuvem, e ele diz que nessa nuvem ela vem em volta de fogo. E ele começa mais a olhar para essa nuvem, ele sente o vento, ele vê o fogo, e ele diz que do meio do fogo saía a semelhança de 4 animais. 4 seres viventes, e ele começa a olhar, e quando ele está olhando, ele diz que esses seres viventes têm forma, são 4, e eles têm forma de homem, e eles têm 4 rostos cada um tem um rosto de homem, rosto de leão, de boi e de águia, e ele começa a dizer que esses seres têm 6 asas, debaixo dessas asas tem algumas mãos, e ele vai olhando o corpo desses seres, ele diz que quando chega aos seus pés são firmes, porém tem com a semelhança de um pé de um bezerro, e ele começa a observar, ele diz que esses seres têm o seu corpo todo inflamado em fogo, e ele começa a observar, e quanto mais ele observa aquela visão que ele está tendo, mais ele é surpreendido, porque ele diz que no meio dos 4 seres viventes havia um espírito, e esse espírito que era quem ordenava que esses 4 seres viventes se movimentassem. E ele diz que a velocidade que os 4 seres se movimentavam era a velocidade de relâmpagos. E eles eram movimentados ao ouvir a voz do Espírito. E o Espírito dizia: se movam, então eles se moviam. Porém Ezequiel vai nos dizer que eles não viravam o rosto para se mover, pois tinham 4, e se moviam de um lado a outro. E Ezequiel continua observando a visão a qual Deus está lhe dando. E ele diz que acima dos 4 seres havia um firmamento. E acima do firmamento havia um trono, e assentado sobre o trono havia um semelhante ao Filho do Homem. E Ezequiel agora está tendo a visão do trono de Deus.
Ezequiel está vendo o próprio Deus assentado no trono. E Ezequiel está vendo que os 4 seres viventes, que são os querubins, sustentam com glória o trono de Deus. E Ezequiel vai nos dizer que no meio dos querubins está um que nós conhecemos como Consolador da igreja, o meigo Espírito Santo, aleluia. E Ezequiel vai dizer que o trono de Deus se move, pastor Paulo Zang, a ordem que o Espírito dá. E quando o Espírito diz para os seres viventes se movimentar, os seres se movimentam. E quando os seres se movimentam, o trono de Deus se movimenta. Aleluia. Mas aonde o trono de Deus vai se movimentar, segundo a visão de Ezequiel? Aonde Deus ordena. No livro de Apocalipse vai dizer que tem uma forma que a igreja chama a atenção de Deus. Qual é? João diz que ele via a oração do justo chegando às narinas de Deus como cheiro de incenso suave, ó glória. Quer dizer que toda vez que um pequenino de Deus, toda vez que uma pequenina de Deus se dispõe a adorar a Deus, aquele que está no meio dos 4 seres manda que eles se movimentem à direção daquele que está adorando. E aquele, quando está adorando, a adoração sobe até o trono de Deus, os seres se movem até ele, o trono se vira para ele. E quando o trono de Deus se vira a vida de alguém que está adorando, meu irmão, aleluia, o sobrenatural acontece na vida daquele que adora. Você não entendeu? Vou falar de novo. Toda vez que você sai da tua casa, por mais que você esteja enfrentando dificuldades, e você deixa dificuldades na tua casa e diz: eu vou até a igreja porque hoje eu tenho que buscar Deus, vou adorar. E você adora. Todo começo de mês que o pagamento cai na conta e você não dizima, não oferta na obra missionária, você não se preocupa com aqueles que precisam ser alcançados com o evangelho, paga as contas e enrola o resto e tem aquela vida, mas fala assim: Senhor, eu vou separar uma ofertinha hoje como forma de esperança. O trono de Deus se vira para você. Aquele dia que você está cansado do trabalho, você está arrebentado e você chega em casa e você quer dormir, e você diz: eu não posso dormir sem antes tirar minha meia hora de oração, ou 1 hora de oração, o meu período de oração. O trono de Deus se vira para você. Eu tenho uma palavra de Deus a você que está aqui hoje. Você que depois de uma semana exaustiva de trabalho, nessa sexta-feira, quando chegou em casa, lembrou que tem o congresso do Atalaias acontecendo lá no Aclimação, lá na igreja renovada, lá no pastor Paulo Zang, eu vou lá. Naquele momento o Espírito Santo parou e olhou para você e disse: ele vai me buscar, então eu vou responder por ele hoje. Ele vai lá ofertar na obra missionária, eu vou olhar por ele hoje. Enquanto você está aqui, o Espírito está trabalhando lá onde tu precisa. Ai, aleluia. Olha como é importante o trabalho missionário. O pastor Paulo Zang fez algo aqui que ele disse que nunca tinha feito. E ele fez o desafio. E algumas pessoas, não é porque é o Paulo Zang, mas é porque é a obra missionária, ouviram o desafio dele, e para muitos poderia parecer muito, mas o que é para nós muito, meu Deus, aleluia. A oferta que você deu aqui, que você deu talvez com o coração apertado, dizendo: não, mas vai faltar, mas mesmo assim veio e deu. Vai ser o sustento de semanas para missionários que estão lá no Moçambique precisando, aleluia. Vai ser o que vai mudar talvez a vida de um que está lá no Piauí, que até agora o evangelho não chegou, mas através da tua oferta vai chegar, aleluia. E para você que ofertou nessa noite, meu irmão, não é porque eu estou ministrando aqui não, mas eu sinto de Deus de falar a você e profetizar a tua história, que no ano que vem você vai voltar aqui, vai fazer aquilo que o Zang falou, vai pedir o microfone, vai testemunhar e vai dizer: Paulo Zang, depois que eu vim aqui, ofertei na obra missionária, as coisas lá em casa mudaram, ó glória, a despensa que estava vazia agora está cheia, o carro que vivia quebrando agora está bom, a minha família está abençoada porque Deus é fiel. Ai, sim, mandou. Por quê? Porque no momento que você se levantou e propôs a fazer o desafio, naquele momento o Espírito que há no meio dos 4 seres se voltou à tua história. E ele diz: lá no bairro Aclimação tem um povo que está fazendo um congresso missionário, estão com a chama da missão ardendo no seu coração, e tem uns pequeninos que vão ofertar na minha obra, e eles eu vou responder naquilo que eles precisam, aleluia.
momento que Ezequiel tem a visão, na beira do rio Quebar, ele é levantado por Deus como profeta. Só que diferente dos que o antecederam, ele não vai ter um ministério reconhecido como o de Elias, que orava a Deus e dizia: Deus, mostra que o Senhor é Deus sobre Israel e faça chover fogo e chover. Não. Ezequiel também não vai ter um ministério como o de Eliseu, que quando o lenhador estivesse trabalhando à beira do rio, o machado caísse com uma oração, flutuasse de novo. Não. Ezequiel vai profetizar para um povo que está preso, está em cativeiro, e vai profetizar a restauração. E olha a dificuldade disso. Profetizar para quem está bem é fácil. Profetizar para o empresário que está com a empresa lá em cima é fácil. Profetizar para o pastor que está com a igreja dele, o trabalho dele explodindo é fácil. Profetizar para o irmão que vive sorrindo é fácil. Vai você profetizar para quem está no vale, vai. Vai você profetizar a restauração para aquele que está com a vida quebrada. É difícil, Paulo Zé. Pastor Jean, é complicado. Pastor Jauri, o senhor é pastor de igreja. A pessoa chega na igreja, o casamento é arrebentado, o marido está indo embora, a mulher abandonou, está ali com os filhos, e você vai dizer: Deus vai restaurar o teu casamento? Eu não acredito, ele já foi embora. Assim estava Ezequiel, profetizando para um povo que estava em meio cativeiro, sendo assolado, tendo que trabalhar dia após dia. Mas ele começa a profetizar, e Deus o levanta, e Ezequiel tem visões tremendas da parte de Deus, irmão. A visão do vale de ossos secos, Ezequiel. É Deus dizendo a Ezequiel: vou levantar Israel de novo. E os dias vai passando, os tempos vai passando, e Deus começa a dar visões a Ezequiel, e Ezequiel profetiza, e o povo ouve, o povo não ouve, o povo acredita, não acredita, e os dias vai se passando. E Ezequiel vai enfrentar um inimigo que eu e você temos. Satanás também, mas não é esse inimigo que eu quero falar. Ezequiel enfrenta um dos inimigos ou o inimigo mais incansável que nós temos. Qual é? O tempo. O tempo é o inimigo que não para. O tempo é o inimigo silencioso. O tempo é o inimigo que quando você está fervoroso, ele continua trabalhando contra você. O tempo é o inimigo que quando você está fraco, ele não parou de trabalhar contra você. Prova. Capítulo de número 1, 5 anos do cativeiro. Capítulo de número 40, aleluia. Já se passaram quase 20 anos no cativeiro. Quase 25 anos, agora se passa 20 do período da visão até o momento que Ezequiel começa a escrever os relatos do capítulo de número 47, número 40. E ele passou por um período de 20 anos profetizando no cativeiro. 20 anos, Deus lhe dando visões. 20 anos, ele dizendo ao povo que devia fazer o que não deveria fazer. E foram 20 anos. Meu irmão, 20 anos não são 20 dias. 2 décadas. É muito tempo. Em 20 anos muita coisa acontece. Em 20 anos você conhece muita gente e você perde muitos no caminho. Em 20 anos Deus te levanta. Em 20 anos, se você não se cuidar, Deus te abate. Muita coisa aconteceu. E Ezequiel, que no capítulo de número 1 teve a visão do trono de Deus sobre os seus olhos, ele viu o trono de Deus manifesto sobre ele, sobre a terra com qual ele estava. Depois de 20 anos precisa ter um tratamento com Deus. Por quê? Agora entra você na história. Lembra quando você aceitou Jesus? No dia que você levantou a mão, cheio de lágrimas, veio à frente. No dia que Deus fez uma transformação na tua história, e você veio, aceitou Jesus, foi para casa, orava todo dia, jejuava toda semana, fazia todas as campanhas que o pastor levantava na igreja, tu fazia. Tudo que o pastor pedia para você, tu estava lá. Lembra? Pois é, tu também enfrentou um inimigo chamado tempo. Porque quando você está forte, quando você está no vigor, a hora tem 60 minutos. O minuto tem 60 segundos. O dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. O mês tem 30 ou 31. O ano tem 365 ou 366 dias. Mas quando você está fraco, a hora ainda tem 60 minutos. O minuto tem 60 segundos. O dia ainda tem 24 horas. Por quê? Porque o tempo não para. Quem para somos nós. O relógio continua o trabalho dele da mesma forma. Um segundo por vez, pastor Jean. Um segundo por vez, irmão Mendes. Uma hora por sua vez. Aleluia.
A semana não termina antes de ter 7 dias. Aleluia. Tanto você forte ou fraco, o relógio continua trabalhando do mesmo jeito. Acho que eu não posso sair daqui por causa da câmera, né? Aleluia. O tempo continua do mesmo jeito, ele trabalhando. Estando nós no vigor, ou estando nós fracos. O tempo continua guerreando contra você, querendo te matar, querendo te parar. O inimigo usa disso. Ezequiel tinha enfrentado esse inimigo. Mas a partir do capítulo 40 para frente, ele começa a ter outra série de visões, preparada pelo próprio Deus. E Deus leva ele em espírito a uma cidade totalmente reconstruída. Deus começa a mostrar o templo que Ezequiel já tinha talvez até esquecido de como era. E começa a mostrar ele reconstruído. Ezequiel está à beira do altar, de repente ele vê que do altar começa a escorrer um fiozinho de água. Começa a água escorrendo do altar. E a atenção de Ezequiel é chamada para aquela água, ele começa a olhar, e ele começa a ver que a água vai escorrendo do altar, e vai tomando as ruas, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E Ezequiel começa com o olho a acompanhar a água. De repente ele diz que aparece diante dele, no capítulo de número 47, um homem. Ele diz que esse homem vem conversar com ele. Esse homem, quando começa a conversar com ele, tem na sua mão um cordel, ou uma fita métrica, um material de medir. E este homem entra dentro das águas e mede 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E entra dentro do rio, que agora já tomou forma. E diz ele: Ezequiel, entra comigo. Ezequiel entra. E quando Ezequiel entra, ele diz que para nos 1000 côvados, 500 metros a qual o homem mediu. Ele então cai em si e percebe que a água a qual ele andou e aonde ele parou, essa água agora está batendo pelos seus tornozelos. Aleluia. E aqui é um trabalhar de Deus na vida de Ezequiel. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, versículo de número 7. O profeta messiânico vai nos dizer: quão formoso é sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Glória a Deus. Quando eu leio Isaías falando sobre isso, logo eu percebo que Isaías está trazendo a mim e a você uma visão ministerial. Isaías está dizendo a mim e a você que nós temos um ministério. Se nós paramos para analisar o capítulo de número 47 de Ezequiel, Ezequiel também tem um ministério. Ezequiel está prestes a tomar um chacoalhão de Jeová. Só que antes de Ezequiel tomar um banho completo, Deus precisa tratar por setores Ezequiel. Deus vai começar tratando pelos pés do profeta. Por quê? Porque os pés do profeta estão cansados de caminhar. Os pés do profeta já estão calejados de tanto andar. Os pés do profeta já estão com feridas. De há tantos tempos está caminhando, indo levar a mensagem, voltando, contando visão, indo levar a palavra de Deus e voltando com o povo não recebendo a palavra de Deus. E como Ezequiel enfrentou o relógio, ele está cansado. Ele precisa de um renovo. Então o renovo vai começar pelos seus pés. Aleluia. O renovo vai começar no ministério. O renovo que Deus tem para mim e a tua vida vai começar nos fazendo lembrar de como nós fazíamos no começo do nosso chamado. De quando nós aceitamos Jesus. Lembra que no começo do chamado você saía nas ruas entregando o folhetinho? Eu sou desse tempo, o Thiago também é. E meu pai fazia nós caminhar no bairro do Melissa 2 ali, Paulo Zang, todo domingo, era quase como uma obrigação, todo domingo nós tínhamos que evangelizar. Nós caminhávamos de porta em porta. Oh, você aceita um folhetinho com a palavra de Deus? Alguns aceitavam, outros não. E lembra de quando você não se sentia intimidado de chegar no teu colega, no teu amigo, e dizer que na tua igreja milagres aconteciam? Lembra? Lembra quando você tinha todo o vigor do mundo para um domingo à tarde esquecer tudo e visitar alguém? Lembra? Lembra de quando você não media esforço para visitar uma família que precisava de uma palavra de Deus? Lembra? Lembra de quando você também saía e tinha no coração o desejo de fazer missão, aleluia, e não via a hora da equipe de evangelismo da igreja te chamar dizendo: tal dia nós vamos evangelizar tal setor da cidade, nós vamos na praça, nós vamos no centro, nós vamos por ali contar, nós vamos pegar um violão e vamos tocar? Lembra quando você fazia tudo isso? Lembra
Lembra quando você não ligava pelo cansaço do dia de trabalho, e você, quando chegava do trabalho, ainda ia falar de Jesus para alguém, lembra? Lembra de quando você não se intimidava? Se alguém ia pensar mal de você ou não, mas você caminhava, não tinha carro ainda. Ia para a igreja com a Bíblia, aleluia. E o terno e a gravata era a tua identidade de cristão, e você ia caminhando. Hoje com um carro bom, não vai. Lembra? É verdade, Jesus. Pés que estão cansados, ministérios que estão falindo, chamados que estão parados, obreiros que estão descansados, homens e mulheres a qual Deus levantou num propósito de você incendiar onde você passava, mas com o tempo você foi cansando e foi se acomodando e hoje está parado, estagnado. Aleluia. Mas eu venho na condição de profeta de Deus dizer para você que tem uma água jorrando aqui nessa noite, aleluia. E essa água vem direto do trono de Deus. E eu venho te convidar, você com os olhos espirituais, pôr de pé e caminhar 500 côvados dentro dessa água, 500 metros, e deixar que essa água inunde os seus pés e que ela venha trazer cura a você que está cansado. Aleluia. Se desligue de tudo nesse momento, meu irmão, e deixa o Espírito Santo fazer um trabalho em você. Deixa. Amanhã é sábado, alguns vão trabalhar, outros não, já encerraram a semana, tem compromisso, mas esquece disso. É momento de você, com os olhos da fé, contemplar as águas inundando você e começando pelos teus pés. Porque hoje o Espírito de Deus tem uma palavra para você, dizendo: eu estou com saudade de quando eu podia contar com você nas missões. Eu estou com saudade de quando eu podia contar com você nos cultos. Eu estou com saudade de quando eu podia te contar com você, te chamar para ir, você ia. É noite que o Espírito de Deus quer curar alguns ministérios que aqui estão, e Ele quer curar você, te tratar, porque é momento de você se levantar e Ele conta com você. É momento que o Espírito Santo conta com você para você trabalhar de novo. Na rua da tua casa tem muitas famílias precisando de ouvir de você que Jesus ainda transforma casamentos. Na rua da tua casa tem muita mãe precisando ouvir de você que Jesus ainda pode libertar o filho dela das drogas. No teu trabalho tem muitas mulheres precisando você dizer que Deus pode trazer a cura na família. Só basta você levantar e deixar o Espírito Santo te curar primeiro, irmão. Precisa de um tratamento. Aquele que está cansado precisa ter um renovo. Aleluia. E Ezequiel continua a visão dele dizendo que quando ele parou os 1000 metros, os 1000 côvados, depois que as águas bateram pelo seu tornozelo, aquele homem continuou caminhando, mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. Parou, chamou Ezequiel. Ezequiel foi, caminhou mais 1000 côvados. E quando ele caminha essa distância, ele para. E quando ele para, ele vai nos dizer que as águas agora estavam dando pelos seus joelhos. Aleluia. E era Deus tratando com Ezequiel, com um joelho que já estava cansado de se dobrar e orar. Era Deus tratando com o joelho que já estava calejado de anos e anos de oração. Era Deus curando Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu quero ouvir tua oração de novo, Ezequiel. Eu tenho muito a fazer com você ainda, mas para isso eu preciso que você ore mais. Aleluia. Agora eu falo contigo de novo. Lembra de quando você, no comecinho da tua vida com Deus, de quanto você orava? Lembra você de quando você começou essa caminhada com o Espírito Santo? Todo momento era momento para você conversar com Ele. Pastor Laurentino, quando a gente começa, a gente está bem com Deus, qualquer lugar é lugar para fazer uma oração. Qualquer motivo é motivo para conversar com Deus, Angue. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer circunstância, o joelho já está querendo dobrar. Vou orar. Aleluia. Está no trabalho, alguma coisa aconteceu? Não, eu vou para a oração, porque se eu orar, resolve. Aleluia. Quer uma oportunidade na igreja, a oportunidade não vem, fala assim: não, vou fazer uma campanha de 7 dias na madrugada, às 3 horas, porque depois desses 7 dias a oportunidade vai vir.
Na casa as coisas começam a dar errado. Fala, não é 7 dias não, é 14 de oração, pastor Jean. Vou orar, porque depois dos dias 14 Deus trabalha. Aí as portas do emprego fecham, fala assim, não é 14, é 21 dias de campanha. Aleluia. Prazer em orar. Aleluia. Só que com o passar do tempo, o relógio foi trabalhando. Os dias foram vindo, meses, anos, e o vigor de orar foi acabando. Orava 1 hora, passou a orar meia. Orava meia, passou a orar 15. Orava 15, passou a orar 10. Orava 10, passou a orar 5. Orava 5. Agora só dá o jeito e fala, Deus, obrigado por tudo, amém. Quando faz? Joelhos que estão cansados de orar. O pastor Paulo Zango falou um dos dias desse congresso que existem 3 formas de nós fazermos missão. Primeiro é indo. Segundo é orando por missão. Aleluia. Eu me sensibilizei com o projeto do pastor lá em Moçambique. Mas eu não posso ir, também não posso contribuir. O que eu posso fazer? Pode orar. Deus, levanta homens e mulheres com condições para pelo menos abençoar o pastor lá. Oração. Aleluia. Mas com o passar do tempo, teus joelhos se cansaram de orar. Já não dobram mais. E quando dobra é só para reclamar. E quando para de reclamar já não tem mais oração também. Porque estamos sendo atacados por um inimigo chamado tempo. E o tempo é tão perigoso, irmão. Escute isso que eu vou te dizer. O tempo é um inimigo tão perigoso, mas tão perigoso, e nós não demos atenção a ele. O tempo ele é capaz de silenciar a boca de muitos pregadores. O tempo faz com que muitos pastores abandonem o ministério e dizem, eu estou cansado, vou descansar. E o tempo não fez alarme nenhum, apenas fez seu trabalho. O tempo já fez muitos homens e mulheres de Deus pararem, desviarem, morrerem sem Cristo, porque é um inimigo que nós não damos a devida atenção a ele, porque ele trabalha silencioso, e quanto mais silêncio ele faz, mais acomodado nós ficamos. E você orava, buscava, madrugada, monte, como era bom o monte, campanha na quarta-feira do círculo de oração, campanha de tudo quanto é jeito, e orava, era aquela bênção de oração. Só que hoje já não ora mais. Orou tanto por uma causa e hoje já não ora mais. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou com saudade da oração de alguém que aqui está. Eu estou sentindo falta das tuas conversas comigo na madrugada. Eu sinto falta de você no monte orando. Eu sinto falta das campanhas que tu fazia. Eu sinto falta de você chegar na tua casa, em vez de ir para a televisão estar orando. Eu sinto falta de você nos cultos de oração na terça-feira. Eu sinto falta de quando você conversava comigo. Aleluia. Mas Jefferson, não tem mais força para fazer campanha de oração, não tem mais força para orar. Não tem? Então entra mais 1000 côvados nessa água que o Espírito Santo está derramando nessa noite. Entra, e a hora que você entrar esses 1000 côvados, você vai perceber que as águas agora estão curando os teus joelhos. E você vai perceber que aquilo que era pesado para você ficar meia hora conversando com Deus, vai se tornar prazeroso, e meia hora não vai ser suficiente, vai orar 40 minutos, os 40 não vai ser suficiente, vai orar 1 hora, daqui a pouco você vai ver que você já tem uma vida de oração estabelecida com Deus, e nas tuas orações você vai apresentar a Deus as tuas súplicas, o teu clamor, e você vai apresentar essa obra para os missionários, e Deus vai trazer a resposta do céu para você. Aleluia. Joelhos que estão cansados, joelhos que estão machucados, calejados, e que estão fazendo falta na missão no mundo afora. Joelhos que não dobram mais para falar com Deus, estão fazendo falta na vida de um missionário que está enfrentando lutas. Joelhos que não oram mais, estão fazendo falta na vida de um pastor que está lutando por missão.
É para isso que Deus te trouxe essa noite aqui, é para isso que Deus te enviou, para você ouvir Deus falando com você, dizendo que a tua oração está fazendo falta na missão, que a tua oração está fazendo falta na vida de um missionário. Volte a orar, porque Deus quer a tua oração, que através dela muitas vidas serão convertidas, e depende de você que aqui está hoje. Aleluia. Ezequiel continua a sua visão. Ele diz que o homem que estava medindo aquele rio mediu mais 1000 côvados e parou e chamou para ele vir, e ele foi. Ele diz que agora as águas davam pelos lombos. E quando Ezequiel diz que as águas davam pelos lombos, era Deus curando todas as cicatrizes das lutas que Ezequiel tinha passado ao longo dos 20 anos a qual profetizava no cativeiro. Era Deus olhando Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você foi profeta meu e você é profeta meu. Você foi machucado porque você profetizou aquilo que eu te mostrei. Muitas pessoas falaram de você porque você pregou aquilo que eu mandei. Muitas pessoas criticaram porque um dia eu levantei no teu coração a chama de fazer algo e ninguém acreditou em você. Muitas pessoas te caluniaram, falaram mal, fofocaram da tua vida. Você está machucado, você está precisando de ajuda, e Deus cura Ezequiel. Deus cura todas as cicatrizes na alma, no espírito. Deus tira e acaba com todas as dores que nós temos quando nós estamos cansados. E Deus cura todos o peso e as dores com as palavras que nos atacam, aleluia. E Deus cura todas as machucaduras das pedradas que você enfrentou. E Deus cura toda, aleluia, toda dardo que Deus cura, aleluia. E aquele homem anda mais 1000 côvados. E ele diz: Ezequiel, caminha mais 1000 côvados comigo. Ezequiel, que já tinha andado 3000 ou 1500 metros, agora vai andar mais 1000 côvados, mais 500 metros. Ele começa a caminhar, Paulo Zang, passo por passo. De repente ele escreve a mim e a você dizendo que aquele rio já não dava mais pé para ele. Ele escreve dizendo que aquele ribeiro que começou com uma faísquinha d'água que saía do altar do templo, foi criando forma e se tornou um grande rio, um grande ribeiro. Esse ribeiro, à medida que ele entrava dentro, começou a se tornar fundo, a ponto dele não conseguir mais caminhar, já não dava mais pé para ele pisar. E ele diz: era um ribeiro muito fundo, a qual eu já não podia mais caminhar, mas deveria passar a nado. Aleluia. Entenda isso. Escute isso. O que Deus tem para mim e para você não é pouca coisa. Não. Deus, quando te tirou lá do mundo de pecado, Deus te tirou lá de onde você estava. Deus não te chamou de lá e não te tirou de lá e te deu um banho com o Espírito para você ser um crentinho, não. Não, irmão, esquece isso. Se alguém está chamando você de crentinho, repreende, que é o diabo. Você não é um crentinho. Quando Deus te tirou de lá, te deu um banho, não foi para você ser um obreirinho, não. Nunca. Não foi para você ser a irmãzinha, não. Esquece isso. Deus te chamou para uma grande obra. E uma grande obra não é para pessoas diminutivas, não. Aleluia. Deus te chamou porque Ele conhece tua capacidade. Deus te chamou porque Ele conhece você, aleluia. E Deus não investe naquilo para dar errado, ou em alguém para dar errado, não. Deus não investiu em você para você fracassar, não. Deus investiu em você porque Ele tem certeza, Ele sabe que você vai dar certo, Ele sabe que você vai conseguir. Deus te chamou de lá porque Ele viu que você tem capacidade de ser. Deus te chamou de lá porque Ele viu que você tem capacidade de ser um obreiro na obra dEle, não um obreirinho. E Deus te tirou de lá, aleluia, porque Ele sabe que você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Mas para isso é necessário, aleluia, nós darmos um passo a Deus. Não é feio, irmão, estar batido pelo tempo, não. Feio é o tocar a trombeta e nós não ouvirmos, aí vai ser feio.
Não é feio reconhecer dizendo, Espírito Santo, eu preciso de um renovo, não. Feio vai ser chegar naquele dia e ouvir da boca dele dizendo, apartai de mim, porque eu não te conheço. Aí vai ser feio. Não é feio você chegar na tua casa dizendo assim, eu adotei um missionário, não. Vergonhoso vai ter que chegar diante dele com palmas nas mãos. Aí vai ser, é complicado. Feio. Ou um pouco desconcertante vai ser você ver todos os teus irmãos recebendo os lauréis. Nem o pastor Jean, que na oração dele disse, no tribunal de Cristo, a qual Cristo vai chamar a mim e a você pelo nome. E vai abrir um dos 9 livros que existe no céu, o livro das obras. Vai chegar na tua página e vai estar lá tudo que você fez pelo reino. Vai também lá algumas linhas brancas que você deixou de fazer pelo reino. Aí vai ser complicado. Mas para que isso não ocorra, eu venho nessa noite, na minha simplicidade, convidar você que quer um renovo da parte de Deus, que precisa de um renovo da parte de Deus. Eu venho te convidar para ficar em pé neste momento, mas com fé, irmão, fique em pé. Seja qual for a área da tua vida que tu precisa, o teu ministério que está estagnado, a tua vida de oração que está parada, ou você está muito machucado, deixa as águas do Espírito Santo inundarem você neste momento. Ao mover sobre esse templo nessa noite, aleluia, o Espírito Santo para sobre esse lugar e ele está batendo em alguns corações dizendo, você precisa ser renovado, e eu estou aqui para te renovar. Então deixa ele fazer o trabalho que ele quer na tua história, aleluia. Deixa ele fazer o trabalho qual ele propôs a fazer em você, porque ele tem contado contigo para uma grande obra ainda por esses dias, e ele tem contado com você para alguma grande obra para fazer a diferença. Mas para isso é necessário que primeiro ele renove as tuas forças. Tem missionários contando com você, mas antes disso precisa do Espírito Santo renovar você. Tem famílias inteiras precisando de você, mas primeiro precisa que o Espírito Santo inunde você aqui. Tem lares precisando de você, mas primeiro precisa que o Espírito Santo te cure. Tem pastores precisando de você, mas primeiro precisa que o Espírito Santo dê um banho em você, e começa por hoje, aleluia. Você que há necessidade, você que quer, nesse momento com os olhos fechados, começa a clamar ao Espírito Santo, até que você receba o renovo dos céus, porque a palavra está sendo ministrada, a palavra é pura e eficaz, e a palavra diz que Ele quer tratar com você e quer te renovar. Xaramaçui mandou que a sebe amanduí. O campo missionário precisa de você, obreiro que está aí parado. O campo missionário precisa de você, mulher, nas orações, na madrugada. Famílias precisam ouvir que Jesus salva e Jesus é a solução. E precisa que nós começamos hoje por aqui. Espírito Santo, antes que eu possa ajudar lá, ajude a mim aqui, Senhor. Antes de me enviar lá, renova eu aqui, Senhor. Antes de me enviar lá, Pai, começa por mim um renovo. Ele quer trabalhar em você, quer tratar em você para depois te enviar lá. Ele quer renovar você por completo para depois te enviar uma família, um homem, uma mulher que está precisando ouvir da tua boca que Jesus transforma. Aleluia. Ele quer que não começar por você. Aleluia.
Você que chegou essa noite aqui na tua casa, você deixou o problemão lá. O Espírito Santo quer resolver a situação lá, mas antes precisa tratar em você. O Espírito Santo quer trazer transformação dentro do teu lar, mas antes ele precisa começar em você. O Espírito Santo quer te levar a ministrar multidões, mas antes de levar as multidões, ele precisa ministrar dentro de você um renovo. Aleluia. Ele precisa que essas águas inundem você, e que aos poucos ela vai subindo e vai transbordando, a ponto de você olhar e dizer: Espírito Santo, já não posso mais caminhar, a partir de agora eu vou navegar nas suas águas, eu vou deixar que essas águas me inundem, eu vou deixar que o Senhor trabalhe por completo. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, como servo teu nessa noite eu oro e peço, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra, ó Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida dos irmãos que aqui estão, ó Deus. Esses homens e mulheres que aqui chegaram, ó Pai, alguns por curiosidade, outros por convite, outros vão sair daqui com o coração ardendo, ó Deus, pela obra missionária. Deus eterno, que essa chama, Pai amado, venha cada vez mais aumentar. Que o Senhor venha levantar em nós, ó Pai amado, a necessidade de nós sermos mais ativos na sua obra, ó Deus. E que esse homem, essa mulher que chegou aqui hoje, Pai amado, com algum tipo de cansaço espiritual, saia daqui, ó Deus, renovado por completo pelo poder da tua santa palavra, ó Deus. E que teu nome venha a ser glorificado em o nome de Jesus Cristo.